Shalom, Ubrahá, paz e bênção para vocês. E nós estamos nos instantes finais de finalizarmos o Shabat. A partir do momento que nós acendemos essas chamas, 3 velas traçadas e se formam uma. Então, a partir desse momento que nós acendemos essa vela, já se inicia o primeiro dia da semana conforme a Torá. E esse procedimento, essas pequenas cerimônias de encerramento do Havdalah, encerramento de Shabat, é o que os apóstolos, Yeshua e os apóstolos, eles praticaram, a qual a igreja do primeiro século praticaram, né? E nós estamos retornando às nossas raízes da fé, da igreja primitiva do primeiro século, não acrescentando e nem diminuindo, certo? E aqui, a Havdalah, encerramento do Shabat, aqui uma taça simbolizando Mashiach, da salvação, cálice da salvação. Aqui o Bessamim é um aromatizante, a qual nós iremos assim finalizarmos o nosso Shabat através de Yeshua. E o que eu venho aqui, através das lives, através dos estudos, eu venho despertar em vocês, né? Que muitas das vezes se encontra em sua casa, a qual não tem uma congregação para assim congregar, uma Kehilá, uma Beit, né? Eu quero despertar em você essa prática, você praticar em sua casa também. Você deve praticar em sua casa, porque a maioria das práticas do nosso povo era tudo em casa, né? Quem congrega, participa nas suas congregações, mas quem está em casa pode celebrar as festas, você pode celebrar a Havdalah, né? Porque até mesmo você praticar em grupo é fácil, né? O difícil é você praticar, você levar a sério aquilo que você tem estudado, aquilo que você tem aprendido e você praticar em sua casa, né? Então aqui é o Havdalah, separação, encerramento de Shabat. Veja, para ver se o áudio está ok. Então, o que significa? Primeiramente, se acende as velas de Havdalah. Acende a vela de Havdalah, é permitido acender fogo, já que a Havdalah tem o seu início quando o pôr do sol do Shabat já se pôs. Essa vela é bastante característica, geralmente são várias velas entrelaçadas entre si, de forma que o fogo e seus vários pavios se juntem formando uma só chama. Aqui se encontra 3 velas com 3 cordas que entrelaçada faz uma só chama. Então, 3 pavios que se ajuntam e formam uma só chama. E a qual está em Levítico, Vaikra 10:10, para fazer distinção entre o santo e o comum, entre o impuro e o puro. Então, quando você acende a vela de Havdalah, você está fazendo a separação entre o santo, que é o Shabat, e entre os dias profanos, que é o primeiro dia da semana, a qual você pode fazer as coisas secundárias, as coisas comuns, né? E no Shabat você não pode acender fogo, a menos que seja uma exceção,
como expliquei durante o shiur à tarde, em que esteve relacionado coisas relacionadas à vida, né? Então aqui o Havdalah, nós temos aqui o cálice da salvação, símbolo de Yeshua, o nosso Melé, o nosso rei, né? Se levanta a copa de vinho e se recita o seguinte texto. Deixa eu botar aqui. Recita-se o seguinte texto. Eis aqui a minha salvação. Estou confiante, não tenho medo, pois Iá, o Eterno, Adonai, a minha força e a minha canção e a minha salvação, mediante a Machia. Eis, então vocês tirarão água da fonte da salvação com alegria. E também Salmo 116, verso 13, diz: erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome de Adonai. Agora sim, nós faremos a bênção. Bendita és tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do universo, que crias do fruto da videira. Baru atah Adonai, Eloheinu melech haolam, boré peri hagafem. Amém. Então nós fizemos aqui abrahar a bênção do vinho, a bênção do suco de uva. Geralmente se usa suco de uva, mas quem não pode tomar, geralmente usa vinho, mas quem não pode tomar vinho, se usa suco de uva, não tem problema nenhum. Mas todas as festas bíblicas, elas contêm vinho. A diferença da tradição judaica, nós messiânicos, podemos incluir no Havdalah a bênção do pão. Então aqui é referência em Atos dos Apóstolos, a qual depois do Shabat eles partiram o pão, e faz uma referência boa que era costume dos apóstolos fazer o Havdalah. Então não é a coisa aleatória. Então aqui se faz a bênção do pão, então fiz a bênção do vinho, do suco de uva. E agora nós vamos fazer a bênção da especiaria. A especiaria, em relação às especiarias, segundo a tradição, isso se derivaria da crença cabalística, de que recebemos uma sensibilidade espiritual adicional no Shabat. Ao finalizar o Shabat, essa sensibilidade ou alma adicional se retiraria de nós, provocando sintomas de debilidade. Por essa razão é costume cheirar a especiaria, o qual nos reconforta, já que as mesmas são consideradas como sais espirituais. Para nós, seguidores de Yeshua HaMashiach, esse ato pode recordar-nos que nós mesmos somos o aroma agradável do Mashiach. 1 Coríntios 2,15. E esse deve ser o nosso aroma, não somente no Shabat, mas durante todos os dias da semana. Ou seja, o Shabat, nós temos uma porção que nos conforta, nos deixa sensível à voz do Criador, nos deixa sensível à presença do Criador. E quando o Shabat vai se indo embora, os irmãos criaram a especiaria, que é sais espirituais, o Bessamim, ele é espiritual. Então ele também é símbolo do Ruach HaKodesh. O Ruach HaKodesh, quando nós assim cheiramos, internalizamos esse cheiro, e nós estamos pedindo que venha sobre nós também o Ruach HaKodesh, o Ruach HaKodesh, a qual provém de Mashiach e Yeshua. Então aqui nós iremos fazer uma brahá, uma bênção. Bendita és tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do universo, que cria os diversos tipos de especiarias. Amém. Então, a brahá em hebraico, Baru atah Adonai, Eloheinu melech haolam,
Boré mine vessamim. Amém. Então agora nós cheiramos, né, que esse aroma venha em nós o decorrer da semana, dessa semana que se inicia o primeiro dia, e que esse aroma não possa ficar somente no Shabat, né, mas que venha sobre nós durante o decorrer da semana através de Yeshua, o nosso Rei. Então aqui para nós seguidores de Yeshua, esse ato tem um significado ainda mais profundo. Isso pode aludir que as nossas ações reflitam a luz recebendo dele. Então agora nós vamos fazer aqui, bendita és tu, Adonai, nosso Rei, Rei do Universo, que crias as luminárias de fogo através de Yeshua Hamashiach, Baruch atah Adonai, Elohim melech haolam, Boré meorei, Haesh, amém. Então agora Hadassah vai apagar a vela, e antes disso eu vou finalizar aqui em Atos, capítulo 20, versos 7 e 8. Vimos que os seguidores de Yeshua, no primeiro século, tinham por costume reunir-se no primeiro dia da semana, isto é, justo depois do Shabat, mas especialmente ao anoitecer do Shabat. É muito provável que os reunisse para fazer o Havdalah junto. Tanto é que o texto relata que havia muitas lâmpadas no recinto, o qual pode confirmar de fato que se tratara de uma cerimônia de Havdalah, na qual, por sinal, também partiria o pão, uma opção aplausível, ainda que conservada na tradição, e dispor do matzot para repartir em memória de Mashiach. Então, o que acontece? Era costume dos apóstolos, depois, ao concluir o Havdalah, nós vimos que naquele cenário ali de cerimônia tinha as tochas acesas, eles estavam fazendo o Havdalah. Então, ao qual todos os servos de Mashiach devem praticar o Havdalah, que é o encerramento de Shabat. Ele tem que ter o começo e tem que ter o encerramento, o fim, né? Então, para finalizar, Hadassah vai finalizar o Havdalah, né? Para nós concluirmos essa maravilha. Isso. Baruch Hashem. Aleluia. Então, meus irmãos, Shavua Tov, que o Eterno abençoe a vida de cada um, a vida de todos vocês. Continue orando pela minha vida, que eu estarei orando também pela vida de vocês, em nome de Yeshua. E nós nos veremos durante as lives, durante a semana, viu? Shavua Tov, uma semana de paz, que o Eterno abençoe a todos vocês, em nome de Yeshua Hamashiach. Mas foi legal.